Quantidade de movimento ou momento linear. Sejam dois veículos em uma estrada, um caminhão de 20 toneladas e um carro de 1,5 toneladas, ambos à velocidade de 100 km por hora. Em caso de colisão, qual desses veículos causaria impacto maior? Para responder a essa pergunta, devemos considerar a massa dos veículos e também o material de que são feitos. Nesta situação, os veículos têm mesma velocidade, mas as massas são diferentes. No caso de uma colisão, o caminhão, por ter massa maior, provocaria um impacto maior se ambos fossem feitos do mesmo material ou de material com menor resistência à colisão. Supondo outra situação em que o carro estivesse em velocidade bem maior que a do caminhão, o impacto causado pelo carro também poderia ser maior. Isso evidencia que na análise do movimento de um corpo, a velocidade e a massa desse corpo devem ser consideradas em conjunto. Este exemplo mostra que para conhecer melhor o movimento de um corpo, é preciso considerar duas grandezas: massa e velocidade. No século XVII, René Descartes propôs uma grandeza física que relaciona essas duas variáveis, chamada quantidade de movimento ou momento linear, expressa pelo produto da massa pela velocidade, cuja unidade de medida no sistema internacional é o quilograma vezes metro por segundo. Princípio da conservação da quantidade de movimento. Na interação entre corpos, ou um corpo transfere seu movimento ao outro, ou os dois corpos iniciam seu movimento de maneira associada ou acoplada. As ideias de associação entre movimentos ou de transferência de movimento ajudam a perceber como o movimento se inicia ou, caso já exista, como é transferido entre os corpos que interagem. Por exemplo, na colisão entre bolinhas de gude, quando uma delas, dotada de movimento, colide frontalmente com a outra, que está em repouso, esta adquire movimento na mesma direção e no mesmo sentido do movimento da primeira bolinha. Então o movimento da primeira bolinha cessa ou diminui, mas certamente não aumenta. Nesta situação, a quantidade total de movimento não mudou. O que houve foi a transferência de movimento. Esse fenômeno é descrito pelo princípio da conservação da quantidade de movimento, um dos mais importantes da física. Em um sistema no qual a resultante das forças externas que agem sobre ele é nula, a quantidade de movimento total se conserva, ou seja, a quantidade de movimento inicial é igual à quantidade de movimento final. Impulso. A variação da quantidade de movimento pode resultar tanto de uma força de grande intensidade, aplicada em curto intervalo de tempo, quanto de uma força de pequena intensidade aplicada por um longo intervalo de tempo. Notamos que forças de pequena e de grande intensidade podem ter efeitos semelhantes dependendo do intervalo de tempo em que atuam. Daí vem a definição de impulso. O produto da intensidade da força pelo intervalo de tempo durante o qual ela atua é chamada de impulso. Matematicamente, o impulso é dado pela expressão impulso é igual à força aplicada vezes o intervalo de tempo durante o qual ela atua. Sua unidade no Sistema Internacional de Medidas é o Newton vezes segundo. Essa expressão é equivalente a impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Uma força de 14 newtons atuando sobre um objeto em movimento altera sua quantidade de movimento em 7 kg vezes metro por segundo. Então, se a quantidade de movimento é alterado por essa força, nós temos aí uma variação da quantidade de movimento igual a 7 kg vezes metro por segundo. Durante quanto tempo essa força atuou sobre esse objeto? Nós vimos na aula que o impulso é igual à força vezes o intervalo de tempo durante o qual ela atua. Essa expressão é equivalente a
impulso igual a variação da quantidade de movimento, certo? Ou seja, impulso é igual a impulso. Substituindo essa equação aqui, ó, o impulso desse lado da igualdade é força vezes a variação do intervalo de tempo. E o impulso desse outro lado da igualdade é variação da quantidade de movimento. Então eu tenho aqui uma nova expressão. Força vezes o intervalo de tempo é igual à variação da quantidade de movimento. Agora é só substituir. A força é 14 newtons vezes o intervalo de tempo que eu estou procurando, igual à variação da quantidade de movimento, que é 7 kg vezes metro por segundo. Então o intervalo de tempo é igual a 7 dividido por 14, que é 0,5 segundos. Alternativa D, resposta correta. Questão número 2. Para uma mesma variação da quantidade de movimento, ou seja, o mesmo impulso, podemos ter na relação força vezes tempo diferentes valores de força e tempo, evidentemente. Esse fato é utilizado por boxeadores experientes na tentativa de diminuir sobre eles os efeitos dos socos desferidos pelos seus adversários. Um boxeador experiente é capaz de recuar e escapar ou amenizar os efeitos de alguns golpes. Vamos considerar uma situação em que é desferido um soco sobre um boxeador. O soco pode ser interpretado como uma força atuando sobre alguma parte do corpo do boxeador, a cabeça, por exemplo, durante algum tempo T. Então, seja essa força igual a 1.500 newtons, o intervalo de tempo durante o qual ela atua é de 0,08 segundos e o impulso produzido por essa força igual a 120 newtons vezes segundo. Se o boxeador é inexperiente e move-se na direção do punho do adversário, diminuindo pela metade o tempo de contato entre sua cabeça e o punho, então, ou seja, vamos diminuir pela metade aqui, ó, o tempo 0,04 segundos. Qual seria o valor da força para que o mesmo impulso seja produzido? O mesmo impulso conservado aqui, ó, 120 newtons vezes segundo. Bem, impulso é igual a força vezes o intervalo de tempo. O impulso é de 120 newtons vezes segundo. A força que eu estou procurando vezes o intervalo de tempo, que agora é 0,04 segundo. Então a força é igual a 120 dividido por 0,04, que é igual a 3.000 newtons, ou seja, a intensidade da força dobrou. Essa foi uma boa escolha de movimento para o boxeador? Evidentemente que não, né? Como a força dobrou, ele vai sentir um pouco mais. Descreva uma boa estratégia para o boxeador diminuir a força do golpe do adversário, baseado no princípio do impulso. A estratégia é ele adquirir experiência, né? Ele treinar mais. 3. Com base no gráfico, o impulso produzido pela força no intervalo de tempo de 0 a 5 segundos é de 325 newtons vezes segundos. O valor do impulso é numericamente igual à área da figura delimitada por F vezes T. Então olha só, a figura é essa aqui, ó. Essa aqui é a figura formada. Opa. A área dessa figura é numericamente igual ao impulso produzido, certo? Para calcular a área dessa figura, eu posso dividi-la em duas. Então eu tenho aqui um retângulo e tenho aqui um triângulo, certo? A área desse retângulo é base vezes altura. A base aqui é 5, a altura 40. Então 40 vezes 5 é igual a 200. E a área desse triângulo,
eu tenho o triângulo é a metade de um retângulo, então tá aqui o meu retângulo. Ele tem base igual a 5, altura igual a 50. Então 50 vezes 5 é igual a 250. Então dividido por 2 é igual a 125. Mais 125, que é igual a 325 newtons vezes segundo, certo? Considerando que o objeto de massa 5 kg, eu tenho um impulso que é de 325 newtons vezes segundos e tenho a massa do objeto que é de 5 kg. Também tem o tempo, né? Tem um intervalo de tempo aqui que é de 5 segundos. Considerando que o objeto de massa 5 kg que sofreu essa variação de impulso estava com velocidade inicial de 3 metros por segundo, a velocidade inicial é 3 metros por segundo. Determine a velocidade final e a aceleração sofrida após a aplicação da força. Como já sabemos, o impulso é igual à variação da quantidade de movimento, certo? A variação de alguma coisa é a coisa final menos a coisa inicial. Então, a quantidade de movimento aqui é massa vezes velocidade, certo? Então, o impulso é igual à quantidade de movimento final menos quantidade de movimento inicial. Impulso é igual à quantidade de movimento final, é a massa, que é invariável, vezes a velocidade final, menos a quantidade de movimento inicial, que é a massa, que não vai mudar em nenhuma situação, vezes a velocidade inicial. Agora é só substituir. O impulso eu já tenho, 325 newtons vezes segundo. Então, 325 é igual à massa do objeto, que é 5 kg, vezes a velocidade final, eu não sei ainda, menos a massa do objeto, é invariável, 5 kg, vezes a velocidade inicial, que foi de 3 metros por segundo. 325 é igual a 5 vezes a velocidade final, menos 5 vezes 3, 15. Números para um lado, letras para o outro. 15 está negativo, passa para lá positivo. 15 mais 325 é igual a 5 vezes a velocidade final. 15 mais 325 é 340, que é igual a 5 vezes a velocidade final. Portanto, velocidade final é 340 dividido por 5, que é igual a 68 metros por segundo. Então tá aqui a minha velocidade final, 68 metros por segundo. E a aceleração? A aceleração é a variação de velocidade dividido pelo intervalo de tempo. Variação de velocidade é velocidade final menos a velocidade inicial dividido pelo tempo. Então a aceleração é igual à velocidade final, nós já encontramos, 68 metros por segundo, menos a velocidade inicial, 3 metros por segundo, dividido pelo tempo, 5 segundos. 68 menos 3, 65, dividido por 5, portanto, a aceleração é igual a 13 metros por segundo ao quadrado. Questão número 4. O airbag e o cinto de segurança são itens de segurança presentes em todos os carros novos fabricados no Brasil. Utilizando os conceitos da primeira lei de Newton, de impulso de uma força e variação da quantidade de movimento, analise as proposições em F para falsa e V para verdadeira.
O airbag aumenta o impulso da força média atuante sobre o ocupante do carro na colisão com o painel, aumentando a quantidade de movimento do ocupante. Isso daqui é falso, porque o impulso é mantido constante durante a colisão, certo? Ele não aumenta nem diminui. Letra B. O airbag aumenta o tempo da colisão do ocupante do carro com o painel. Verdade. Diminuindo assim a força média atuante sobre ele mesmo na colisão. Verdade também. Se o tempo da colisão do ocupante com o painel aumenta, evidentemente que a força diminui. Essa é a função do airbag. Então isso aqui é verdadeiro. O cinto de segurança impede que o ocupante do carro em uma colisão continue se deslocando em um movimento retilíneo uniforme. Isso aqui também é verdadeiro. Primeira lei de Newton. Um condutor em movimento continua em movimento em caso de colisão, a menos que o cinto de segurança o pare, né? Então isso aqui é verdadeiro. O cinto de segurança desacelera o ocupante do carro em uma colisão. Verdade. Aumentando a quantidade de movimento. Errado. Se ele desacelera, se há uma redução de velocidade, evidentemente há uma diminuição na quantidade de movimento. Então essa daqui é falsa. O cinto de segurança impede que o ocupante do carro em uma colisão continue em movimento por inércia. Verdade, essa é a função do cinto de segurança. Diminuindo e até mesmo anulando a quantidade de movimento do ocupante. Verdade também. Porque se a velocidade cai, a quantidade de movimento é massa vezes a velocidade. Se a velocidade do ocupante cai por causa do cinto, então, evidentemente, a quantidade de movimento também vai cair, vai diminuir. Então, essa daqui é verdadeira.